Então vamos lá, pessoal. Hoje, como eu falei para vocês logo no início, né, a gente vai falar um pouco sobre a humanização da assistência, trazendo, claro, para a nossa profissão, a enfermagem. Então, vocês podem até dizer, por que falar em humanização? Então, como eu disse, é um tema bastante, vamos dizer assim, que merece destaque, que merece a atenção dos profissionais, no qual todo profissional, além do conhecimento científico e técnico, ele deve sim colocar em prática esse processo de humanização, esse olhar. Aqui eu trago uma imagem de um filme, no finalzinho eu vou dizer para vocês a dica, assistam. Esse filme ele é perfeito. Geralmente nas aulas presenciais eu sempre trago, ele não é grande, dá pra gente assistir, no final a gente sempre faz um debate sobre esse filme. É muito emocionante. Vocês conseguem ver o olhar e o quanto é importante, além dessa técnica em si, esse olhar humanizado, essa assistência. Nessa imagem a gente já consegue ver e se, vamos dizer assim, o coração se enche até de alegria, né? E de esperança, quando a gente consegue ver. Aqui é um profissional, ele é um profissional de saúde, no caso ele é médico, e aqui é uma criança, né, que muitas vezes, infelizmente, a doença, ela não escolhe idade, não escolhe raça, não escolhe nada, apenas aparece. E aí as pessoas, vocês vão, nessa cena, ela é perfeita, não, dando spoiler do filme, e aí a gente consegue visualizar essa importância e esse olhar. E também é com base, como eu já falei para vocês, trazendo para a enfermagem da alegria. Quando a gente busca trazer a alegria, musicoterapia, conversas, até a importância dos animais, né, dependendo, com todo o cuidado, claro, para trazer de volta esse aconchego dos nossos pacientes nesses locais tão sombrios, que é os hospitais, que é os corredores, que são os quartos, na qual muitas vezes o paciente tem que ficar dias, semanas, meses ali. Então, apesar dessas constantes evoluções tecnológicas na área da saúde, né, com todos esses aparelhos, essas técnicas, essas impressões em 3D, que conseguem melhorar o fechamento do diagnóstico, o tratamento, e o olhar dos profissionais, muitas vezes, fica voltado para essa parte tecnológica, para essa parte de lidar com a tecnologia, e vai esquecendo o ser humano, aquele indivíduo que está ali para ser atendido. Então, os motivos para esse desconforto são vários. E aí, na hora da consulta, vem a questão da impessoalidade no atendimento dos profissionais. E foi pensando justamente nesse olhar que os hospitais, alguns profissionais, buscaram trazer esse ambiente de humanização. Por isso que a gente tem várias políticas, várias portarias, leis mesmo, que avaliam essa forma de atender de forma humanizada os pacientes. Então, você provavelmente já ouviu falar dessa maneira de trabalhar, um trabalho humanizado. Mas, afinal, vocês sabem como de fato funciona? O que é humanização para vocês? O que é um atendimento humanizado? O que é que vocês acham? Saber tratar o paciente com humildade, sempre se colocar no lugar do outro, sempre fazer por onde ouvir o paciente. Acho que é ser humano, no final das contas. Sim. Vocês já acham que isso acontece no sistema de saúde de um modo geral? Eu acho que acontece. Assim, eu acho que tem casos e casos, de um modo geral não, porque infelizmente sempre tem os que não. Mas, tipo, eu, de novo falando, o meu atendimento foi muito bom. Tipo, eu gostei muito, mas infelizmente tem gente que tiveram experiências ruins. Então, de um modo geral, Concordo com ela. realmente não acontece. Porque, assim, nem todos colocam em prática, desde a instituição ou até mesmo os próprios profissionais. Então, eles sabem a importância da humanização. Mas já trabalhar há tanto tempo, já está tanto mecânico, né? Já está voltado mais para essa parte tecnológica, que às vezes eles dizem, olha, só em passar um remédio é o que ele quer, ele não quer ser curado. Então, independente dele estar aqui, não precisa eu chamar ele pelo nome, não precisa eu olhar para ele.
Então, eu vou fazer minha parte e pronto. Existe sim muitos profissionais desse tipo. E, infelizmente, como vocês não estão no, vamos dizer assim, no ambiente, né, de trabalho, a única coisa que eu posso trazer também de exemplo para vocês são as reportagens, as matérias. Muitas, claro, são fake news, mas outras são realmente verdadeiras e acontece esse descaso na saúde. Então, humanizar, como a colega de vocês falou, realmente é tornar humano. Todo mundo tem esse princípio, essa raizinha de humanização. Porém, E algumas. profissional, Oi? e tem profissional que ele, ele conversa com o cliente, ele brinca, ele chega até a brincar mesmo com o cliente, né? Tem uma atenção enorme pelo paciente. Sim. Então, todo Já mundo. tem Uma outros que forma de não. tornar isso ali mais leve, né, Cecília? De tornar a dor, a Certeza. doença. Algo que é tão ruim, né? Um momento de desespero, um momento de insegurança, de ansiedade, de tristeza, de perguntas por que eu, o que é que eu vou fazer agora, qual é o meu tratamento. Então, todos nós, eu, vocês, todo mundo tem aquela sementinha. Basta a gente cultivar que vai se tornar aquela árvore frutuosa, aquela árvore deslumbrante. Não é para a gente também ser besta ao ponto de chegar a fazer também tudo que o paciente quer ou tudo que os outros querem. A gente também tem que fazer essa dosagem e atender, sem burlar as leis, sem burlar os nossos princípios éticos, nossa moral. A gente precisa implantar e trazer esse olhar para os profissionais. Um momento como esse de pandemia, na qual muitos profissionais estão a todo instante num plantão de 12 horas, 24 horas, tem 50 pacientes, 5, 6 estão chegando a óbito, por exemplo. Então, às vezes é tão, digamos, corriqueiro aquela cena, aqueles dificuldade, que a gente vai acabando deixando aquela plantinha morrer. Aquela raizinha que ela poderia florescer, ela fica ali, morta. Porque a gente não tem, vamos dizer assim, forças também de tratar de forma humanizada. E aí a gente às vezes vê o outro fazendo algo errado, atendendo só ali, chegou, aspirou, aplicou a medicação, foi embora, que a gente esquece o toque, o olhar. Humanizar isso, um simples toque. Não precisa a gente ouvir, não precisa muitas vezes a gente falar, ser tagarela. Um olhar muitas vezes diz muita coisa. Um toque muitas vezes diz também muita coisa. Não sei se vocês já presenciaram algum profissional que só ele olhar para você, você já consegue dizer, ixi, tá ruim mesmo a situação. Ou então, graças a Deus, agora eu tenho força e eu sei que junto com fulano eu vou conseguir seguir e vou conseguir reverter essa situação. E aí... Aconteceu comigo, professora. Aconteceu comigo uma vez. Eu estava grávida da minha menina e eu tava tão desidratada que eu não tava conseguindo comer, nem beber água, nada, entendeu? Uhum. E eu fui pro São Lucas. Quando eu cheguei lá, aí teve uma profissional que olhou para mim e deu as costas, né? Só olhou para mim, olhou para o, como é que chama? Esqueci. Pro papel lá, né? Aí foi lá, fez a minha medicação, que era só o soro, e colocou na minha veia. Só que na hora que ela colocou, eu senti que estava doendo. Uhum. Aí eu disse, mulher, tá doendo. Aí ela disse assim, tá não, mulher. Eu disse, eu acho que saiu da veia. Ela disse, saiu não. Aí tudo bem, né? Ela deixou lá e saiu. E eu fiquei sentindo a dor na veia. E eu, meu Deus do céu, tá doendo tanto. Quando eu fui, aí fiquei, aguentei, né? Quando eu olhei pra minha mão inchada. Aí eu tomei um susto, né? Aí a menina viu, aí a menina que tava do meu lado viu, aí chamou ela. Eu disse a ela, disse, mulher, tá doendo muito. E ó como é que tá. Aí ela disse assim, mulher, isso é normal. Aí apertou minha mão e saiu. Aí eu não aguentei não. Aí eu me levantei, tonta, cheguei lá e pedi para tirar. Porque eu não consegui tomar com a veia inchada e doendo. Então, Mandei outra profissional tirar. tem que fazer essa verificação. Olhar a questão da queixa do usuário
e trazer esse olhar, essa vontade de humanizar no sistema. Então, aqui eu venho discriminando a questão da definição. Então, é valorizar, de fato, a qualidade do cuidado do ponto de vista técnico e científico. Então, não é só apenas a técnica em si. Esse olhar, esse carinho, esse acolhimento para com os usuários. Então, é se colocar literalmente no lugar do paciente. É enxergar aquele paciente como um ser holístico, biopsicossocial, que está com diferentes necessidades. Não apenas aquela necessidade da patologia em si. Como eu já falei para vocês, já vim batendo nessa tecla, necessidade de um modo geral. Então, ele saiu da sua zona de conforto, ele está com várias queixas, perguntas, incertezas na sua mente. Então, a gente tem que ter esse olhar e atender de um modo geral. É acolher, é segurar na sua mão e não prometer, mas dizer que juntos a gente vai tentar ir longe, tentar fazer com que ele receba alta. Como vocês também estão vendo, eu trago também exemplo, as pessoas que recebem alta do Covid, né, saem com plaquinha, eu venci o Covid, e aí os profissionais ficam fazendo no corredores, batendo palma, eles sabem a dificuldade do usuário e deles mesmos estarem ali atuando. Muitos têm que se afastarem de casa, passaram já meses sem ver filhos, mães, muitos adoeceram e outras precisaram, no lugar de ser profissional, já se tornaram pacientes. Muitos morreram nesse período. Então, a gente tem que fazer essa avaliação das necessidades no geral, para que a gente consiga sempre plantar e fazer com que essa semente vá florescendo e jamais ela morra. Porque nós somos seres muito adaptáveis. A gente se adapta fácil, de certa forma, a qualquer local. Então, tem alguma necessidade, alguma dificuldade, alguns conseguem se adaptar rápido, outros têm uma maior dificuldade, outros ainda não conseguem e acabam ficando para trás. Mas a gente consegue, com força de vontade, se adaptar. Então, se a gente está vendo a maioria dos colegas tratando mal os pacientes, tratando mal os outros colegas, a gente acaba entrando na onda. Por que eu vou ser só diferentão nesse aqui? Então, o que é que a gente faz? Não é para o lado ruim que a gente tem que ir, não. A gente tem que tentar buscar fazer com que ocorra uma diferença nesse setor. Um movimento que aconteceu, que ganhou também muito destaque, foi um profissional de enfermagem, ela era técnica, se eu não me engano, e ela começou a colocar nos leitos dos pacientes o que eles eram. Então, tinha um leito dizendo assim, Dona Maria, costureira, mãe de 5 filhos, a outras, João, pedreiro, para poder os profissionais entenderem que ali são seres humanos. Apesar de estar ali inertes, digamos assim, né, sem nenhuma resposta, sem nenhuma forma de dizer o que estão sentindo, dor, mas eles são seres humanos. Ele é o familiar, o amor de alguém. E caso aconteça de, infelizmente, chegar a óbito, que muitas vezes não está somente nas nossas mãos, a gente se entender e sentir, de certa forma, a dor do outro. Então, humanizar é justamente trazer esse conforto, trazer esse cuidado o máximo possível. E com isso também no ambiente da saúde, não sei se vocês já ouviram falar, foi instituída a questão dos cuidados paliativos. O que é isso? Tem pacientes que já estão, vamos dizer, em doenças terminais. Já está com câncer, leucemia. Esse paciente, infelizmente, a doença não tem mais cura. Então, ele precisa fazer o tratamento para tentar minimizar a sua dor. Então, aquele tratamento para minimizar a dor, para trazer esse conforto, para trazer esse olhar, trazer esse carinho, chamam-se de cuidados paliativos. Então, a gente vai estar ali para administrar aquela medicação, para olhar, ouvir, explicar, de acordo com a crença do paciente, orar, rezar, estar ali, de fato, melhorando esse conforto até que chegue aquela hora que a gente não pode mais fazer nada, apenas segurar na mão do paciente e, infelizmente, deixar ele seguir a viagem dele. Aqui eu mostro para vocês a questão de 2 imagens. Antigamente, acontecia muito isso.
Então, os próprios profissionais estavam voltados para o todo do paciente, porque foi logo no momento que iniciou a questão da prevenção, da cura, do tratamento, do fechamento diagnóstico. Hoje, com toda a tecnologia, infelizmente, a gente se depara com isso. Os profissionais voltados para essas máquinas, para essa questão tecnológica, e o paciente muitas vezes fica ali, como algo só meramente, vamos dizer assim, como se fosse, me fugiu a palavra, como se fosse uma experiência na qual os profissionais estão ali para fazer e reconhecer e entender essa questão dos maquinários. Então, hoje a ciência tem muito a oferecer, né, com todo esse aparato tecnológico. Então, quem diria que hoje, uma mulher grávida, por exemplo, ia conseguir ver as feições do seu recém-nascido, né, o seu feto, dentro da barriga ainda. Jamais a gente ia imaginar isso. E hoje, né, com essas ultrassons 3D, 5D, a gente já consegue ver, visualizar quais possíveis alterações, se o recém-nascido pode, né, ter algum problema ainda dentro da barriga. Cirurgias por vídeo. Então, antigamente, para fazer uma cirurgia, tinha que fazer uma laparotomia, uma abertura enorme na barriga do paciente. Hoje, dependendo da cirurgia, é por vídeo, um pequeno corte, feito a cirurgia ali, tranquilo. A tecnologia melhorou sim a saúde, mas a gente precisa ainda conscientizar os profissionais que a tecnologia não é tudo. A gente tem que amparar e tentar pelo menos igualar o olhar para o paciente e o olhar para a questão tecnológica. Então, aqui eu já expliquei para vocês, né, que ele se torna esse instrumento de aprendizagem, de pesquisa, de experiência. Então, quando falamos em humanos, a gente traz essa questão de incluir essas diferenças, tentar trazer essas mudanças, esse olhar de fato humanizado. E aí, nos anos de 90, o direito à privacidade, a confidencialidade das informações, o consentimento dos procedimentos, o atendimento respeitoso começou a ser instituído. Apenas no ano de 90, imaginem só. Então, antigamente, um segredo ou o paciente ele não tinha voz. Então, era feito o tratamento independentemente se ele querer ou não. Um sigilo, o paciente está com HIV, o paciente está com leucemia, alguma coisa do tipo, era dito aos 4 cantos. Hoje, a gente já sabe que tem esse direito à privacidade, esse direito à confidencialidade, ao consentimento livre e esclarecido. Então, o usuário ele está ali com o direito de aceitar ou não o atendimento. A gente está também ali para explicar a importância dele fazer. Mas se de todo jeito ele não quiser, ele assina o termozinho e está respaldado, você profissional. E aí em 2000, apenas no ano de 2000, é que aconteceu a introdução da importância e o questionamento da humanização nas assistências. E aí veio, né, a introdução dos programas voltados para a humanização, as normas, diretrizes, regras, leis, como eu falei para vocês, dessa incorporação da humanização nos hospitais. E instituiu-se, né, a Política Nacional de Humanização, que é a que a gente vai debater na nossa aula de amanhã, como um critério de humaniza SUS, de trazer esse olhar humano na assistência. Então, aqui a gente pesa, né? O olhar humano não é apenas a assistência ao paciente, mas é o ambiente. Então, se o ambiente está favorável, se os profissionais, se a instituição, a gente está, assim, prestando um atendimento humanizado e, consequentemente, qualificado. Então, somos seres que muitas vezes passam por dificuldade, tristezas, somos seres irritantes, intrigantes, somos seres alegres, felizes, de bem com a vida, paz e amor. Somos aqueles que estão de boa, tanto faz e deixa a vida ali me levar. E somos também aquele paciente que está intercalado nessa tristeza, nessa raiva, mas daquele paciente tímido, que não fala nada e vai acatando tudo, independentemente se ele entendeu ou não. Então, aqui somos várias versões em um único corpo, em um único ser. Dependendo do dia, dependendo do momento, dependendo do local em que a gente está, a gente acaba deixando algum desses seres, né, algum desses personagens à tona. E aí, dependendo do momento,
E desses personagens, a gente pode modificar e trazer algum, vamos dizer assim, erro, como a gente viu, risco, voltando para o profissional. Às vezes levando problema de casa para o trabalho, né? E aí a gente Caso pode não ocasionar pode conter, né, a situação em casa, aí leva. E aí a gente pode ocasionar uma série de danos para o paciente, né, para o usuário. E esses danos podem, consequentemente, claro, vão cair sobre você. Então a gente tem que dosar esses personagens que estão aqui guardadinhos, né, dentro da gente, para a gente saber a hora certa de liberar cada um deles no momento certo, na hora certa, no local certo. Então, é um modo de ser humano nesse sentido, trazer a questão da compreensão, do respeito mútuo, da benevolência, da tolerância. Então, se a gente consegue trazer esses princípios, atuar nessa zona, um ambiente calmo, tranquilo, onde a gente tem de fato essa troca, essa confiança com os próprios profissionais, a gente está atuando com certeza em um ambiente humanizado. Então, só é possível humanizar se a gente partir da nossa própria humanização. Como eu falei, cativar essa plantinha, né, essa sementinha que há dentro de nós. E aí é possível ensinar as pessoas a se tornarem humanas? O que é que vocês acham? É possível humanizar as pessoas? Sim. Que A partir do momento que tem uma pessoa, digamos, quando a gente está estagiando, muitos dos estagiários são julgados, são tratados de forma que não merecia. Às vezes, muitos veteranos tratam muito mais os pacientes com ignorância, com desrespeito, do que um próprio estagiário. E ele é julgado. E a forma que eu for tratada, se eu for com humildade e tratar aquela pessoa bem, eu posso estar humanizando aquela pessoa. Ela pode estar vendo que não é aquilo que ela está pensando. Mas vocês acham que tem como ensinar a uma pessoa a ser humana? Sim. A gente pode mostrar, dar o exemplo, tipo, não pode obrigar, né? Mas a gente pode fazer nossa parte, a pessoa. Eu acho que sim, mas tem que partir de cada um. A resposta de vocês está correta, eu só estou tentando instigar essa questão. Exemplo, eu consigo ensinar uma criança a matemática, a soma. Eu consigo ensinar uma criança a ler, mas vai caber a ela a forma como ela vai implantar. Muitos vão ter dificuldade, outros vão dizer que a matemática não importa, a leitura não importa. Do mesmo jeito é o critério de humanização. Então é possível humanizar as pessoas? Depende do ponto de vista, depende do momento, depende da pessoa. Tem pessoas que são altamente abertas para ouvir sugestões, ouvir críticas, atuar e entender de fato aquelas ajudas e opiniões. Já tem outras pessoas que ficam só ouvindo, mas não colocam em prática. Então vai depender da pessoa na qual está recebendo a informação. Eu estou dando aula aqui para 20 pessoas. Estou explicando a mesma coisa para todo mundo. Alguns vão entender e vão levar aquilo para a vida. Outros vão dizer, não, isso não importa, eu já sei. E na hora de atuar, podem colocar em prática ou não. Eu não tenho como impor como um procedimento. Pessoal, na hora de passagem de uma sonda, é assim, 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 assim. Siga isso daqui, senão você vai errar. Você vai ocasionar um risco. Já a humanização, eu não posso obrigar. Pessoal, chamem o paciente pelo nome. Não, pessoal, é importante. A gente tá ali para acolher, ouvir quais são as dificuldades, as dúvidas, traçar o perfil do paciente. Mas tenho certeza que vai E ter tipo, um você ou outro que não fazendo, vai fazer professora, isso. você fazendo, tipo, você pode servir de exemplo para alguém, né? Sim, e aí o exemplo, como eu falei, é seguir para o lado do bem. Não é ir para o maior exemplo, que é fazer de todo jeito. Ó, pessoal, não sei se vocês já ouviram. Ó, o paciente do leito 2 tá pedindo ali para trocar o curativo. Paciente do leito 15 tá pedindo ali para o soro. O soro já acabou. Então é chamado pelo número do leito. Não é assim que deve acontecer. O tratamento humanizado não é esse. E aí parece estranho, né, falar de humanização para seres humanos, já que humanizar deveria fazer parte da natureza do homem. E aí é nesse cenário que a gente foca essa importância e trazer esse reconhecimento das pessoas. Então, humanização é o melhor tratamento possível, claro, junto com conhecimento científico e técnico.
E aí a gente, para se tornar humanos, né, para ser humano, humanizar, a gente tem que se manter inteiro, íntegro, ser autêntico, reconhecer e aprender com os seus erros e os erros dos outros, mudar o que precisa ser mudado, ter esse autocuidado, né? Ver quais são os possíveis personagens que a gente pode liberar. Existe uma lista enorme de coisas que a gente deve fazer para se tornar humano. Aí, como humanizar num ambiente, paciente, família e na equipe. O ambiente humanizado é aquele ambiente iluminado, aquele ambiente confortável, aquele ambiente, vamos dizer assim, numa temperatura agradável, aquele ambiente que leva em consideração o desperdício, aquele ambiente que mantém a privacidade do paciente na hora de um banho no leito, na hora de um procedimento. Então, o ambiente também, como eu falei até para vocês no início, ele vai influenciar no tratamento humanizado. Se você chega num ambiente totalmente escuro, sujo, com odor, onde um paciente está ali do lado do outro, próximo, todo mundo conversando, aquilo ali não é um atendimento humanizado, porque você vai ser, de certa forma, induzido ao erro, ou o próprio paciente que está ali vai ficar irritado logo, ele vai soltar logo aquele personagem ruim, no qual a gente não quer que seja solto. O paciente, para a gente humanizar, né, o paciente ele tem que ser algo, vamos dizer assim, ter privacidade, a gente tem que tocar, a gente tem que tentar controlar, minimizar a dor do paciente, valorizar as necessidades. No caso, como a colega de vocês falou, ela está dizendo que está fora da veia, cabe nós, como profissionais, verificar e reconhecer. Olha, fulano, realmente está. Infelizmente, eu vou ter que fazer outro furinho em você. Eu sei que vai doer, mas, infelizmente, essa punção não deu certo. Vamos aqui para o outro braço, vamos aqui para outro local de punção. Então, a gente tem que reconhecer os nossos erros, as nossas dificuldades. Não é porque, eu já sou funcionário há 10 anos, funciono V há 10 anos, fulano ali está dizendo que eu fiz errado. Não, a gente tem que reconhecer. Vai ter uma hora, um dia que a gente vai errar. Uma punção a gente não vai acertar, depende de muitos pacientes. Então, temos que ter esse olhar, dar esse apoio psicológico e tratar, claro, como tem aqui em destaque, sempre pelo nome. Então, aqui eu trago alguns fragmentos, exemplos para vocês, de pacientes que dizem que, quando me chamaram pelo meu nome, tive a certeza que sabia o que estavam fazendo. Isso me deixou mais tranquilo, mais seguro. Fui recebida com um bom dia, mas depois me deixaram sozinha em uma sala e eu só ouvia conversas no corredor. Senti medo, foi muito ruim. Eu estava angustiada e as moças ficaram discutindo o preço do celular. Então a paciente estava angustiada, ela não sabia o que ia acontecer ali naquele momento. Às vezes a gente deixa o paciente e vai chamar o médico, vai chamar outro profissional, não explica, olha, dona Maria, o seu caso necessita de um atendimento médico, eu vou ali chamar o médico, aguarde 1 minuto. E aí não ficar ali conversando outras coisas na hora do atendimento com o paciente. Então o paciente ele tem direito de ter a sua identidade, ser chamado pelo seu nome e sobrenome. A família, ela precisa também, merece apoio, ela merece, tem, vamos dizer assim, direito ao acesso ao paciente, vamos dizer assim, como vai ser o tratamento, a também atuar na aceitação ou não, porque a família é uma extensão do paciente. Muitas vezes o familiar ele serve como ajuda para o seu fechamento diagnóstico, para o tratamento, para que o paciente aceite as formas de tratamento no qual a instituição e os profissionais estão ali colocando em prática. A equipe, então é importante se trabalhar em equipe, atuar nesse olhar, ter essa postura, a troca de ideias, de pensamentos, ter apoio também. Tem alguns profissionais que acabam adquirindo depressão, profissionais que acabam adoecendo por jornadas longas, por falta até mesmo de autocuidado. A gente tem que estar ali unido, porque todos estão no mesmo barco. Então, se a gente discrimina, se a gente separa, não tem essa união da equipe, consequentemente, os procedimentos e os erros vão surgir também. Então, como eu perguntei para vocês no início, a gente pode humanizar uma pessoa? Vai depender do ponto de vista de cada um e de como a gente vai receber aquela opinião e colocar em prática.
E aqui eu pergunto, é possível sistematizar a humanização? Quando eu falo em sistematizar, é criar, vamos dizer, regras, é criar, vamos dizer assim, diretrizes de ponto a ponto como eu devo humanizar. Exemplo, quando a gente vai fazer um procedimento no paciente, a gente tem um sistema a ser seguido. Faz a anamnese, recebe a receita do médico, prepara a medicação, vai aplicar a medicação, funcionar uma veia. A gente tem passos a ser seguidos. Na humanização, vocês acham que tem como a gente sistematizar? Criar um protocolo de humanização, uma regra, diretrizes, passo a passo, metas? O que é que vocês acham? Não. Não tem como a gente traçar uma sistematização de fato da humanização, porque são seres individuais, são necessidades diferentes, são olhares diferentes. Claro, a gente tem que atender todos os pacientes por igual e, ao mesmo tempo, diferente, pois de acordo com as suas necessidades. Então, eu preciso tratar os pacientes todos pelos seus nomes. Mas tem paciente que é mais tranquilo, tem paciente que aceita, paciente que faz o tratamento, tem outros pacientes que perguntam, têm dúvida, querem entender da medicação, das reações. Tem outros pacientes que só choram, que não entendem, não aceitam. A gente vai encontrar inúmeras pessoas de diferentes necessidades que a gente deve atuar de forma humanizada para cada uma desses pacientes. Então, essa proposta de humanização veio justamente para quebrar ou tentar minimizar essa separação entre profissionais e os usuários, formando novos paradigmas e olhares. Então, humanizar a relação com o doente exige que o trabalhador valorize de fato essa afetividade, essa sensibilidade, esse olhar. Se colocar no lugar do outro, claro, mas a gente também tem que ter essa diferenciação entre profissional. Não é levar aquele problema, aquelas dificuldades para casa. Muitas vezes a gente vai acabar misturando. Eu tenho 5 pacientes, a gente cria um vínculo. Principalmente quando o paciente fica 10, 15 dias internado, um mês. Agora. Oi. Desculpa. Licença. Mulher, porque meu celular tá já descarregando. Aí eu acho que vai cair. Tá bom. Mas aqui tá bem pertinho da gente terminar. Tá perto a aula? Tá, sim. Terminar? Tá bom, então. Obrigada. E aí, essa questão da humanização, a gente também tem que ter cuidado com o que a gente vai estar levando para casa. Porque a gente também, muitas vezes, mistura não só o de casa para o trabalho, mas o do trabalho para casa. Então, essa prática de humanizar não tem uma forma de sistematizar, não tem uma forma de passo a passo. Cabe a gente identificar essas necessidades e colocar em prática. Trazendo para a enfermagem, né? Logo lá na disciplina de História da Enfermagem, né, com as figuras importantes como Florence Neri, vimos que ela já traz essa questão humanitária, esse olhar do ambiente, esse olhar da assistência ao paciente, de manter aquele paciente bem, apesar da patologia instalada. Então, a nossa realidade hoje é um pouco diferente da de antigamente, né? Temos essa questão mais tecnológica, temos essa questão mais racional, que nos ajudam ou muitas vezes atrapalham nessa parte de colocar em prática. Então, a enfermagem ela não deve se resumir a apenas as técnicas em si. Ela deve focar essa questão do olhar além dessas rotinas, dessas regras, dessas normas na instituição. Aqui eu trago um exemplo para vocês de regras e normas das instituições em relação à forma de tratar e cuidar os pacientes, mas a gente também tem esse olhar humanizado, que muitas vezes a gente não consegue também colocar em prática. Por quê? Vejam esse exemplo. Na instituição em que trabalhava, era regra fazer o curativo apenas uma vez por dia, sempre pela manhã após o banho. Geralmente nas instituições é instituído a questão do horário do banho e muitas vezes a questão da troca do curativo. Recordo que ao chegar no meu plantão, por volta das 19 horas, um paciente pediu para que eu trocasse o seu curativo, pois, segundo ele, estava incomodando. Eu achei a queixa importante e aquele paciente era tão pacífico, tão tranquilo. Refiz o curativo e registrei na evolução. No outro plantão, fui chamada na sala do chefe e ali foi me informado
que não poderia, em hipótese alguma, trocar o curativo mais de uma vez, por causa dos materiais. Instituições de saúde, sejam públicas ou privadas, precisam de dinheiro para funcionar. Afinal, as equipes precisam ser pagas e os insumos, os materiais, precisam ser comprados. O problema é que alguns gestores criam normas e regras únicas e exclusivamente para atender às necessidades financeiras, deixando de lado as necessidades humanas. Então, aqui a gente tem, vamos dizer assim, um dilema na qual, essa questão das necessidades financeiras e necessidades humanas. Nesse ponto de vista, era regra e norma da instituição fazer apenas o curativo, uma vez, mas a gente não pode dizer que é obrigatório ser apenas uma vez. No paciente, as instituições, os profissionais, não estão livres de acontecer alguma intercorrência, O curativo está incomodando, o paciente perder aquele curativo, perder o acesso, por exemplo. O paciente, a ferida, está, vamos dizer assim, com enxudar, está piorando, está sangrando, então precisa ser trocado o curativo novamente. Então a gente não pode uma regra e seguir aquela passo a passo. Sempre tem que haver, claro, exceções. E aí, é grande, vamos dizer assim, essas dificuldades e esses dilemas na qual a gente se encontra em seguir as regras de fato da instituição ou esse olhar humanizado e esse olhar, vamos dizer assim, das necessidades do próprio paciente. Então, aqui eu trago para vocês as possíveis barreiras de dificuldade que a gente também encontra em se colocar, de fato, essa questão humanizada no sistema, mas não é porque a gente tem essas barreiras, essas dificuldades, que a gente não vai atuar com esse olhar humanizado. Então, a compaixão é um dos principais pontos que a gente deve ter, mas também não deixar, só porque ele está incomodando, que eu vou estar trocando. A questão da comunicação verbal e das expressões, como eu falei para vocês, o olhar, o toque é importante. A questão da ética, então a gente sempre tem que atuar, claro, com nossos princípios éticos. Não é só uma palavra, é uma prática. Então é muito importante a gente estar sempre colocando em prática. A questão do conhecimento, evitar negligências, omissões de socorro, ver a questão de como atuar em equipe, trazendo a melhor forma possível para os nossos usuários. A gente não pode banalizar o sofrimento, a gente não pode atuar de forma superficial, mecanizada. A gente tem que sempre estar ali se policiando, se preservando quanto a esse fato. E, claro, fazer essa afetividade entre profissional e usuário. Uma afetividade é um vínculo bom, um vínculo saudável entre ambas as partes, para que no futuro e mais na frente a gente consiga alcançar belos resultados e propostas. Então, aqui eu trago para vocês, aqui é o filme na qual eu falei, não sei se alguém de vocês já assistiram ou ouviram falar. O nome do filme é Patch Adams, O Amor é Contagioso. Esse filme ele é perfeito, relata muito a questão da humanização. E aí, quem puder assistir, assistam. Se vocês não encontrarem, eu não sei se eu consigo mandar, porque ele é muito grande. Mas existem resumos, trechos do filme, e vocês vão se deliciar com esse filme. Aí fica a dica, para o final de semana, para amanhã. Eu sei que amanhã vocês trabalham durante o dia e de noite a gente está na aula. Mas fica a dica para o final de semana de vocês. E aí, eu encerro a nossa aula dizendo que a enfermagem é mais do que uma profissão, ela é um dom. Cuidar do próximo exige, sim, carinho, amor, respeito e doação. Prestar uma assistência de qualidade a todos é uma forma, vamos dizer assim, de humanizar o sistema e de atuar, de fato, nessa profissão que exige essa força, essa paciência, essa sabedoria e que vocês consigam, de fato, trazer esse olhar e se tornar um diferencial na profissão na qual vocês escolheram e já vão estar aí no mercado de trabalho. Então, pessoal, obrigada pela participação, pelo envolvimento dos alunos que ligam áudio, que estão envolvidos. Gostaria muito que os demais também participassem, mas entendo também, de certa forma.
Vou tirar aqui a minha tela e aí fica a questão das sugestões, dúvidas e vou fazendo a frequência, tá bom?